noite a todos os policiais do Brasil. Vamos aqui iniciar essa live em um dia muito especial para a nossa polícia, para a nossa categoria. Estou aqui escutando o nosso hino da Polícia Ferroviária. Se está chegando bem o som aí a todos vocês, façam certinho, porque a conversa hoje é muito importante. E nós deveremos tratar aqui de assuntos pertinentes à nossa situação atual, mesmo que a gente faça algumas referências ao passado. Mas, preliminarmente, eu gostaria de agradecer a credibilidade depositada em nossa associação que é de todos os policiais do Brasil, os policiais ferroviários. Agradecer àqueles que até este momento acreditaram em nosso trabalho, acreditaram em o nosso jargão, vamos dizer assim, que é a transparência, veracidade, honestidade. Não deveria ser diferente para quem policiais que são os braços, né, da lei, é a ponta da corda da lei que cumpre as leis. Então, o policial, ele deve ter a dignidade de ser transparente, verdadeiro e coerente em toda a sua trajetória como policial, como colega de trabalho, como agente da lei. Então, aqui os meus agradecimentos, que a casa é dos PFFs, somos a única entidade no Brasil que representa legitimamente a categoria, atestado então pela Suprema Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, e também por todo o conjunto, vamos dizer assim, que compõe essa legitimidade, né? Associação que cumpre o que determina o Código Civil, né? Cumpre as suas obrigações, assembleias, reuniões, tendo um estatuto que é cumprido regiamente. E então todo esse conjunto normativo de uma entidade que tem que ser cumprido para que ela funcione adequadamente, legitimamente. Não tem nenhuma em todo o Brasil que represente a categoria como a ANA-PFF. Tivemos aí ao longo da nossa jornada muitos aventureiros, mercenários, aproveitadores e até traidores no âmbito de nossa luta. Muitos me falam que às vezes as coisas a gente repete, mas toda vez que a gente vai falar de algum assunto, a gente precisa relembrar algumas coisas do passado para que o pessoal entenda o porquê das coisas. Vamos botar aqui o nosso hino novamente aqui. Vamos lá, policiais do Brasil? Bom, então, para começarmos essa nossa live de hoje, importantíssima, porque hoje damos um passo na resolução da nossa temática, né, que se refere ao resgate de uma instituição
republicana, incluída na Constituição Federal, e a dignidade dos policiais, o direito dos policiais, que a partir de 88 deveriam ser reconhecidos como federais e passar então a atuar nas ferrovias sob o teto da nova Constituição. Então, muitos companheiros já se foram, outros encontram-se com a idade avançada e nós estamos aqui lutando. Todo policial, ele cai sempre atirando, ele nunca se entrega, muito menos o policial de ferro que tem o coração de aço. Durante muito tempo, nós amargamos aí o descaso para com a nossa categoria e a nossa instituição perpetrada por antigos representantes e pelo próprio governo federal. Então, a gente, durante toda essa caminhada, nós visitamos várias instituições no âmbito da administração pública, conversamos com diversas autoridades, enriquecemos o nosso conhecimento, aprendemos muito. Estivemos por várias vezes em Brasília, em várias comissões de policiais, buscando uma solução. E não conseguimos essa solução, e vou lhes dizer por quê. E isso vale sempre lembrar, e para que o que eu vou discorrer aqui, tenho que relembrar alguma coisa lá do passado. Antigos representantes que, a partir de 88, criaram um sindicato às pressas, criaram até cargos de superintendentes no Brasil e se apresentaram ao governo como representantes dos policiais e levaram empregados públicos na esteira da nossa regulamentação e recepção. Não foi possível porque era inconstitucional. O governo não cumpriu, embora tínhamos um departamento aberto, não foi possível colocar a polícia em funcionamento devido à inconstitucionalidade proposta lá pelo PSOL, que representavam os policiais ferroviários. Então, tem que tomar aqui um chazinho quente, porque o Rio Grande do Sul aqui está um pouquinho frio, então ataca um pouco a garganta, e a gente então tem que dar um jeito. Vou aqui cumprimentar os meus colegas e colegas da nossa polícia. Então, a partir dessa tentativa de incluir empregados públicos em meio a servidores públicos, o que a Constituição rejeita, lá no artigo 39, inclusive o 19, sobreveio, então, a tentativa de uma PEC, a tal de 156, que também era outra, vamos dizer assim, ação inócua, sem sentido. Na mesma linha, outros representantes que tomaram conta das rédeas da nossa caminhada, da nossa carruagem, também criaram lá um jabuti, que todo mundo sabe, e colocaram lá numa lei, e também incluída por outra lei, a 12.642, parece que esse é o número, não me lembro bem agora, e tentar, então, através do governo Dilma, regulamentar a polícia e recepcionar também os policiais ferroviários junto a empregados públicos. Não foi possível. Foi criado um grupo de trabalho, o GTI, interministerial, da portaria 2158,
Depois um grupo, um conjunto que eles chamavam, que era um conjunto jurídico de pessoas, né, operadoras do direito, tanto no governo como dos policiais. Então, promoveram e editaram aquela portaria 3252, que resultou em 4 propostas. Uma do governo federal, 2 da Comissão Nacional dos Policiais e uma do Ministério Público. O Ministério Público foi lá humilde, apresentou a sua tese. E os representantes dos policiais apresentaram 2, quer dizer, eles ignoraram, desprezaram a tese do Ministério Público. Porque se eles tivessem, vamos dizer assim, feito uma tese em conjunto com o Ministério Público, teríamos então resolvido a situação. Mas eles não quiseram, porque lá nessa comissão existiam então mercenários, traidores e aproveitadores. É bom que se diga. Então, as maiores autoridades do país, que se encontram lá na AGU, Advocacia Geral da União, eles passaram para nós, quando nós estivemos lá em visita, que a inviabilização do reconhecimento e a estruturação da Polícia Ferroviária Federal se deu por conta de toda uma, vamos dizer assim, uma camarilha de gente se dizendo representantes, se apresentando diante de ministros, de deputados, de senadores, puxando a corda para lá, puxando a corda para cá. Então não era possível estabelecer tratativas para resolver a situação devido a esse movimento de várias correntes. Não tinha uma corrente única. E a única corrente que apareceu foi a ANA-PFF. Pessoal, estive lá na AGU, a convite deles, inclusive fui agradecer a tentativa de acordo com o governo, por meio do Supremo Tribunal Federal, proposta essa elaborada pela Associação Nacional e pela Advogada-Geral da União, a qual, quando foi ser implementada, o então presidente tampão, Michel Temer, revogou a Lei 12.462, perdendo o objeto, então, na Corte, na Suprema Corte, e sendo, então, revogada. Então, ele tinha interesse que não fosse regulamentada a polícia. E todos já sabem por quê. Um minutinho aí para atender aqui os meus amigos de todo o Brasil. Então, lá na AGU, eu tive uma conversa demorada lá com o consultor da União Geral, o advogado geral da União substituto, assessores, vários setores da AGU estiveram comigo em uma sala, conversando sobre a nossa situação, onde eles já sabiam previamente com quem eles estariam tratando. Por quê? Eles disseram para mim, doutor Carlos, nós sabemos quem é o senhor. Eu digo, Abim. Eles caíram na gargalhada, né? Então, eu já tinha informações lá do Ministério da Justiça, qual era o meu comportamento, como era regida a Associação Nacional, qual era o nosso objetivo, como é que nós trabalhávamos, honestamente, dentro da Constituição. Então, eles já sabiam, mostrei a decisão do Tribunal da Quinta Região, eles caíram em gargalhada, estou dizendo isso aqui hoje em primeira mão, não vou dizer por quê, e eles me apresentaram então lá vários cartões de visitas, colocaram na mesa e me perguntou a um quem era aquele pessoal.
Então tinha ali gente do tal Sindicato Nacional, tinha gente do Sindicato de Pernambuco, tinha gente de São Paulo. Então eles pediram para mim enviar um ofício relatando quem eram aquele pessoal. Aí vocês veem a confiança que eles tinham na minha pessoa, o presidente de uma associação, um líder nacional, que foi lá no Ministério da Justiça e outros representantes de outras categorias disseram que eu ia aderir ao movimento único. E eu disse no Ministério da Justiça que eu não ia aderir. Se eles falaram, eles estavam enganados. Que o meu objetivo era os policiais ferroviários da Rede Ferroviária Federal. Nada a ver com empregados públicos. Então o pessoal da AGU já sabia da minha posição e como eu era. Então tomamos cafezinho, tomamos água, ficamos mais de hora lá, quase 2 horas conversando. Saí 6h30, já estava escuro. Dado o papo descontraído, amigável com eles. Então foi colocado ali que a portaria 3252 inviabilizou sumariamente a nossa recepção. Porque não havia um consenso entre representantes da polícia e o Ministério Público, que é o agente da lei, é o fiscal da lei, é a maior autoridade do país que fiscaliza a lei. E esses antigos representantes não quiseram ouvir. Tanto é que o Ministério Público Federal chamou-os de traidores. E que os policiais precisavam de alguém, representante genuinamente dos policiais. Foi aí que entrou a Associação Nacional, sendo construída a partir de 2011, 2012. E concretizamos, então, a sua promulgação, vamos dizer assim, em 2013. Minutinho, uma pausinha aí, pessoal. Então, ao longo do tempo, eu venho falando para os senhores que a nossa situação se daria judicialmente, né? Porque eu tinha conhecimento já. O que o governo pensava, o que a AGU pensava, Casa Civil, STF, STJ, Ministério Público Federal. Então eu já sabia como ia ser dada a nossa resolução. Então aí chegamos ao ponto já derradeiro da nossa situação, vamos dizer assim. Embora muitos combatam uma liderança nacional, como a ANA PFF, seu presidente e diretores, mas o que vem de outras categorias não nos interessa. Alguns dos nossos não compactuam com a nossa ideia porque perderam liderança, perderam oportunidade, não tinham capacidade de representar os policiais, nem capacidade de estruturar um departamento, como foi relatado pelo próprio Ministério da Justiça. Então, as pessoas que se apresentaram ao longo do tempo ou eram incapacitadas ou eram mercenárias, interesses escusos. Mas para bem, vamos dizer assim, deixar bem claro essa nossa situação, e que muitos falam aí em grupos de Facebook, WhatsApp, em todo o Brasil, a gente escuta comentários, posições, sugestões, e faz parte da educação a gente concordar ou discordar, mas nós nunca perdemos o foco. Nós trabalhamos desde 2013 junto ao Ministério Público Federal, colocando lá ideias, opiniões, visões, as quais foram aproveitadas. Ficamos muito felizes
Porque tudo o que está ocorrendo nós já prevíamos. Tanto que nós fomos até a Suprema Corte através da AGU. Olhem só, nós procuramos a advogada-geral da União numa proposta de conciliação por meio do STF. Então conseguimos lá no STF manifestação da advogada-geral da União a nosso favor. Por 4 vezes a AGU se manifestou a nosso favor. Inclusive no âmbito do Ministério da Justiça, sugerindo a elaboração de uma medida provisória para nos recepcionar. Está plasmado, está estabelecido lá no acordo, que nós já revogamos. Aqui mais um amigo aqui. Valeu aí pela audiência aí, meus queridos companheiros e amigos e amigas da Polícia Ferroviária. Então nós trabalhamos entendendo a situação, nos capacitando e ajudando o Ministério Público, que agora então nós chegamos, já fiz a colocação aí da portaria, antigos representantes, e agora então nós partimos então para ação civil pública. Dia 3 próximo passado, o Ministério Público impetrou 2 recursos. Um RESP, que é um recurso especial, e um RE, que é um recurso extraordinário. RESP vai para o STJ. Extraordinário vai para o Supremo Tribunal Federal. Olhem só. Esse RESP especial é o trâmite normal ali, né, por meio do TRF5, que deve admitir ou não. Se admitir, ele deve enviar em prazo, vamos dizer assim, em prazo estabelecido no CPC até o STJ. Se ele negar a admissibilidade, o Ministério Público entra com os embargos, então. Entra com, como se diz aí na linguagem jurídica, agravo de instrumento, né? Direto no STJ. E por que o Ministério Público agora entra com recurso no STF? Que lá é a corte que trata do controle da constitucionalidade, né? Das leis, decretos. Tudo o que for provocado, eles têm que se manifestar. Por que o Ministério Público entrou com recurso extraordinário, versando sob a nossa tutela antecipada? Que eu disse aqui, interessante para nós é a tutela. Se ela for deferida lá em cima, o processo morre no STJ. Eu disse aqui. Por que então que o Ministério Público entrou com recurso extraordinário no STF, versando sobre a tutela que foi suspensa pelo Tribunal da Quinta Região? É claro que esse recurso extraordinário passa pelo tribunal. Ele deve admitir e enviar em tempo hábil ao Supremo Tribunal Federal. E o Ministério Público pediu, por favor, cumpram os prazos. Ou seja, está dizendo, não sente em cima do processo. Façam a sua parte. Isso é uma interpretação minha. Não é de jurista, é minha. Então, ele está dizendo para o Tribunal Regional da Quinta Região cumprir os prazos. E que digo que o tribunal não foi capaz de julgar o processo, não, vamos dizer, não estava à altura para cumprir as suas atribuições, né? O Ministério Público, no tempo adequado eu vou postar os recursos, ou também algum que outro pode consultar o tribunal, na hora que ele for publicado.
O Ministério Público é extraordinário. Se vocês lerem os recursos, vocês vão ver a capacidade daqueles procuradores. O pessoal deu uma lavagem naquele tribunal, de conhecimento, de estratégia. O nobre desembargador do Tribunal da Quinta Região se referiu aos policiais, isso eu já disse aqui, como empregados públicos, meros empregados públicos, que armados seriam um perigo para a população, indivíduos perigosos. Ou seja, os policiais trabalharam por 160 anos nas ferrovias, armados, combatendo o crime, e agora são perigosos para a sociedade. Dom Pedro criou a Polícia Ferroviária dos Caminhos de Ferro para proteger as cargas de fumo e café que vinham do interior para os portos, para exportação. Como é que eles protegiam aquelas cargas? De luva nas mãos e com a varinha, né? Quer dizer, não usavam o espadinho nem o arcabouço. Iam desarmados para proteger cargas. E durante toda a vigência da Polícia Ferroviária, proteção aos trens pagadores armados, escoltas armadas para os vagões calabouços, que transportavam presos de uma cidade para outra, faziam segurança das autoridades que viajavam de trem, segurança de passageiros, instalações, via permanente, fronteiras, todos armados, escopeta, carabina, Puma, 12, 38, até ainda, metralhadora ainda usavam. Quem é que dava armas para eles? Eles estavam lá brincando de polícia nas ferrovias. Não eram policiais. Então, o tribunal se refere à polícia como ela foi criada em 1988. E o pessoal que fossem serem admitidos, que tivessem a pretensão de pertencer a essa polícia, deveriam, então, prestar concurso conforme o artigo 37 da Constituição. Então, não há de se confundir recepção com criação. Eis aí o tiro no pé. Se foi recepção ou se foi criação, a quem devemos perguntar? A Constituição recepcionou ou ela criou a polícia? Para quem devemos perguntar? Ao STF. Por isso permitiu que o recurso extraordinário fosse interposto já no STJ. Podemos, então, resolver a nossa situação dentro de pouco tempo. Porque vai vir a decisão de cima para baixo. Morre o processo no STJ. Para que subir, se já foi resolvido lá? E lá na Suprema Corte nós temos três manifestações da AGU a nosso favor, que representa o governo. Consultor-Geral da União, Advogada-Geral da União, por 2 oportunidades. Bate no tribunal, eles vão olhar, não, mas aqui a AGU já disse que esse pessoal aqui tem direito, então vou discutir o quê? O réu está confessando que nós temos direito. Aí uns ficaram falando o que o Carlos quer, falando com o advogado-geral da União, o que não vai conseguir nada. Então hoje vocês estão vendo por que eu fui lá. Para cercar. Como é que você bota uma rede no rio, no mar? Né? Cerca-se o peixe. Ele não tem onde sair. É assim que vai acontecer. Não tem onde escapar, não tem por onde sair o governo. E o Supremo Tribunal Federal, batendo lá esse recurso, vai ser deferido a nosso favor, eu tenho certeza. Porque o arcabouço, tudo o argumento que o Ministério Público exarou nos autos da ação civil pública é incontestável. A Polícia Ferroviária Federal não foi
criada em 1988. Ela foi criada em 1852, por um decreto imperial vigente, não foi revogado. Então, quando o operador do direito se refere que a polícia deve ser organizada por lei, para que tenha seu funcionamento legal, isso consta na Constituição. Qualquer órgão deve, por lei, o governo deve editar a lei, são medidas administrativas, lei, decretos, para que o órgão funcione. Isso todo mundo sabe. Só que ele ignorou todo o aparato jurídico anterior à Constituição, fazendo com que a Constituição recepcionasse aquela polícia como órgão, porque era órgão. Ela era um órgão, porque só quem cria órgão é o governo federal. E organiza e atualiza o funcionamento da polícia, o que aconteceu no âmbito de todos os decretos exarados pelo governo. Nenhum decreto foi exarado pela rede ferroviária. Na sua criação não tem lá polícia ferroviária, nem guarda ferroviária. Não tem porque a polícia já existia, por que vai colocar? Mais uns colegas aqui se apresentando, muito bom. Aqueles que não conseguirem ouvir aqui a nossa transmissão, ver, vai ficar gravado aí no YouTube. Então, quando o tribunal diz que a Polícia Ferroviária foi criada em 88, ela permite, então, o recurso ao STF. Quer dizer, permitiu um atalho. Aí entra a expertise, né? A sabedoria, a estratégia do Ministério Público. Era um direito administrativo que o presidente deveria cumprir. Nenhum deles cumpriu, né? Nem esse que está aí. Aí vocês levaram para o lado da Constituição, então quem vai se manifestar sobre isso vai ser provocado é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a própria, vamos dizer assim, sentença, os argumentos da sentença prolatado pelo tribunal permitiu um atalho para nós. Quem é que ia pensar isso? Não é, pessoal? Então eu estou aqui satisfeitíssimo com o trabalho do Ministério Público Federal. Estamos trabalhando junto. Tem outros aí dizendo que seguir orientação, tudo pessoas não gratas. Aí se manifestando no seio da nossa organização. Hoje fica bem claro quem tinha a razão. Aí eu conclamo todos os senhores, agradecendo sempre aqueles que contribuem com a nossa associação, porque agora vamos fazer várias viagens dentro de pouco tempo, eu acredito. Porque se forem cumpridos os prazos, né? O Ministério Público, através do recurso extraordinário, é uma preliminar. Né? O que quer dizer isso? Preliminar é o seguinte, tem um prazo ali de poucos dias, 15 dias, 20 ou 30 dias, no momento que entra no STF, para ele se manifestar. Então, ele deve tomar uma decisão. Né, pessoal? Então, se os prazos forem cumpridos, em pouco tempo nós estaremos lá dentro do STF e teremos então uma decisão a nosso favor. É um direito fático, legítimo, está prescrito, está estabelecido na Constituição. Não tem como fugir disso. Esperamos aí há 30 anos, 32 anos. E digo para o Ministério Público, disse para o ministro, que nós somos os culpados. Nós acreditamos em
nos representantes, que na realidade eram mercenários, eram traidores, inviabilizaram a nossa recepção. Porque o governo fez de tudo para tentar, né, regulamentar a polícia, colocar lá o pessoal que tinha direito. Mas se 1.240 tem direito, como é que vão botar 3.500? 3.900? Não passa. O Procurador-Geral da República não vai deixar passar, como não deixou na Lei 12.462. Suspendeu o artigo 8º. Inconstitucional. Foi o que nós tentamos reverter, dava para reverter. Não fosse a mãozinha aquela do presidente Tampão Temer ter se metido na nossa situação. Então está aqui colocado o andamento da nossa ação civil pública, policiais, Rede Ferroviária Federal, ela que abrigava os policiais, subordinada ao Ministério dos Transportes, e organizada e atualizada direta pelo Executivo Federal. Essa era a Polícia Ferroviária. Mesmo que houvesse algumas diferenças entre a atuação da polícia nos estados, ela era gerida direta pela União. A rede ferroviária fornecia equipamento, local de trabalho, né, mas a lei, quem exaravam as leis, os decretos, era o Executivo Federal. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa polícia ela foi um pouco desprezada, porque havia aqui, inclusive nós fomos demitidos aqui porque nós enviamos ao governo federal um dossiê onde nós, através de uma grande investigação, nós concluímos e apuramos todos os tipos de delitos cometidos no âmbito da Rede Ferroviária Federal, inclusive contrabandos, tráficos, né, lavagem de dinheiro, subtração de bens da Rede Ferroviária Federal, e eu tive o grande prazer de ser demitido por um ministro de Estado, né? Não vou citar o nome, que era um dos grandes contrabandistas na época. Mas quando a gente vai fazer uma ocorrência, uma delação, levar ao conhecimento das autoridades, no caso a Polícia Federal, a gente não olha para quem, não interessa quem é. Governador, presidente, Vladimir Putin, Zelensky, não interessa. Vai lá e faz. É assim que nós fizemos. Então hoje vi que o trabalho desenvolvido desde 1986, quando deu um grande rebu no Rio Grande do Sul, foi tudo colocado na mesa, o governo deveria ter interferido na Rede Ferroviária Federal e levado os policiais para o Ministério da Justiça. Era a nossa pretensão. Então sobreveio em 1988, então a colocação então, da Polícia Ferroviária como órgão então, subordinado ao Ministério da Justiça. Então conseguimos. E durante muito tempo a gente acreditava que os representantes dariam um jeito. E nós, vamos dizer assim, como se diz aqui no popular, caiu a ficha em 2010, 2011, quando foi editada aquela lei 12.462, caiu a ficha. Então nós pensamos, olha, precisamos agir. Precisamos criar uma associação, precisamos nos unir para combater o inimigo que está dentro da trincheira. Conseguimos combater, desmascaramos, derrubamos por terra todas as incursões que eles fizeram em todos os estados. Derrubamos as falácias, as promessas vãs, e tudo por causa de dinheiro. Pessoal? Então conseguimos aí a credibilidade em todo o país. Realmente somos uma liderança nacional dos policiais ferroviários federais. Se existem outros sindicatos, isso aí de nada vale. Sindicato vamos ter após a regulamentação, quando o policial tomar posse do seu cargo,
aí sim o sindicato será legítimo. Por enquanto, não. Ficamos aqui com a nossa associação, que está bem recepcionada lá pelos órgãos federais. Temos trânsito e uma, vamos dizer assim, uma credibilidade à autoridade pública que sabe que nós estamos dentro da lei. Nós estamos certos, nós trabalhamos honestamente, trabalhamos com veracidade, com transparência. É claro que ao longo do tempo a gente omitiu algumas situações porque não era o momento adequado para a gente falar. E tem muitas outras situações que a gente está colocando num livro que nós estamos elaborando, que ali então nós falaremos tudo o que aconteceu na trajetória, na nossa luta, vamos dizer assim, na agonia que passou os policiais durante todo esse tempo. Então, meus amigos, colaboradores, colegas, irmãos de todo o Brasil, aguardem novas informações que estaremos transmitindo em tempo adequado. Obrigado aí pela atenção dos senhores que se disponibilizaram a nos acompanhar aqui no nosso site, no YouTube, no Facebook. Nós também temos um site no UAU, onde a gente também faz oficialmente as nossas, transmite oficialmente as nossas informações. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Estamos no derradeiro final da nossa história. Fiquem todos com Deus. E muito obrigado, pessoal.